Então, a nossa aula de hoje será sobre as escalas termométricas e as conversões entre elas. Isso corresponde às páginas 10 a 14 do livro 6. É uma aula para o segundo ano do ensino médio de física e é uma aula teórica com alguns exemplos. Então, vamos começando. Vocês veem a imagem de um termômetro, um modelo já antigo, né, de termômetro clínico. E, né, só lembrando, os termômetros são os instrumentos que servem para fazer medições da temperatura. E essas medições são feitas de forma indireta, através da medição do que a gente chama propriedades termométricas. Dependendo do modelo, o termômetro pode ou não estar em contato com o corpo, né? Então, nós vamos ver agora vários modelos e vamos entender um pouco melhor o que são as propriedades termométricas. Então, vocês têm aqui ao lado muitos exemplos de termômetros. Alguns são termômetros clínicos, usados para medir a temperatura do corpo, né? De pessoas, de animais. Temos também termômetros que servem para medir a temperatura do ambiente e de todo tipo de objeto também. E o que são as propriedades termométricas, né, que nós estávamos falando? São propriedades, são grandezas físicas, né, que são proporcionais à temperatura, de forma que se a temperatura aumenta, elas também aumentam, e aí a gente pode fazer uma relação indireta, né, dessa grandeza com a temperatura. O primeiro exemplo é quando nós temos aquele tipo de termômetro que tem um líquido dentro, e aí nós relacionamos a altura do líquido com a temperatura. Por que isso acontece, né? Por que nós podemos fazer isso? Porque esse líquido que é utilizado, ele dilata com o aumento da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior é a dilatação e maior a altura que vai ficando de líquido ali no interior do termômetro. Então, essa altura é uma propriedade termométrica. Outras propriedades que são utilizadas são resistência elétrica. Então, alguns termômetros, né, eles têm um condutor no interior que, quando ficam mais quentes, tem sua resistência elétrica aumentada, o que vai fazer com que a corrente elétrica que passa por ali seja menor e isso pode ser relacionado com a temperatura, né? A gente vai entender melhor sobre esse assunto de eletricidade no ano que vem, mas para vocês terem uma ideia, né, é assim que funcionam esses termômetros que são digitais. Também alguns termômetros, como esses revolvinhos que tem aqui ao lado, eles funcionam com sensores que conseguem relacionar a radiação infravermelha emitida pelos corpos com a temperatura. Nós, nas próximas aulas, vamos estudar um pouquinho melhor essa radiação, né, que é chamada radiação infravermelha, e aí vocês também vão entender melhor. Ainda tem alguns termômetros que possuem um gás em seu interior, e à medida em que a temperatura do ambiente, né, ou do local onde o termômetro está aumenta, esse gás vai fazendo uma pressão maior no recipiente, ali dentro do termômetro, e isso pode ser medido e relacionado com a temperatura. Então, como vocês podem ver, existem muitas maneiras da gente fazer uma medição da temperatura indiretamente, utilizando alguma outra propriedade. Agora, o que seriam as escalas termométricas? Essas escalas são valores numéricos escolhidos para representar a temperatura. É como se fosse uma nota que a gente estivesse dando para a temperatura. Então, valores mais altos correspondem a temperaturas mais altas, mas são valores que eu posso escolher à vontade. Nós temos atualmente 3 escalas termométricas que são mais conhecidas, e no caso, né, aqui no nosso país, nós utilizamos a escala Celsius. Também ouvimos falar bastante da escala Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, e a escala Kelvin, que é utilizada em trabalhos científicos. Já existiram muitas outras escalas, né, mas essas são as que acabaram ficando
né? E atualmente são as que a gente utiliza. E para todas elas, a gente precisa estabelecer o que se chamam pontos fixos, que são temperaturas de fenômenos que nós conhecemos bem e que são tomados como referência para a gente poder construir a nossa escala. E no caso, os pontos fixos que a gente utiliza normalmente é o valor da temperatura para o ponto de fusão do gelo e o valor do ponto de ebulição da água. No caso do termômetro, que é a escala em Celsius, o valor 0 é o que corresponde ao ponto de fusão de gelo e o valor 100 o de ponto de ebulição da água. Na escala Fahrenheit e na escala Kelvin são outros números, né, que representam esses valores de temperatura, porque tanto Fahrenheit quanto Kelvin utilizaram o valor 0 para outras temperaturas. No caso do Fahrenheit, o 0 dele é uma temperatura mais baixa que a temperatura da fusão do gelo. Então, o Fahrenheit utilizou 0 para o valor de temperatura mais baixa que fazia na cidade onde ele morava. Então, era uma temperatura menor do que a temperatura que o gelo derrete, e foi essa que a temperatura que ele escolheu para chamar de 0. E ele escolheu chamar de 100 a temperatura de uma pessoa febril. Então, esses foram valores que ele adotou para o 0 e para o 100, mas, né, olhando para os pontos fixos que nós estamos considerando, na escala Fahrenheit, o número que corresponde à fusão do gelo é 32 e a ebulição da água é 212. Já o Kelvin raciocinou da seguinte forma: ele pensou assim: se temperatura significa o grau de agitação das moléculas, eu vou considerar temperatura 0 quando as moléculas estiverem paradas. Então, a temperatura na escala Kelvin, que corresponde a 0, seria quando as moléculas não estivessem nenhum movimento. Não é um valor que a gente já conseguiu observar, né? Sempre que nós observamos as moléculas, elas algum movimento, né, elas fazem, mas em princípio, né, se a gente conseguisse observar as moléculas totalmente paradas, o valor em Kelvin seria o valor 0. E para a fusão do gelo, a gente tem na escala Kelvin o número 273 e 373 para a ebulição da água. Muitas vezes a gente vai precisar fazer a conversão entre essas escalas. A gente vai precisar descobrir em Fahrenheit um valor de temperatura que a gente tem em Celsius e vice-versa. Então, nós vamos precisar fazer, né, descobrir uma maneira de relacionar essas escalas. E a forma como a gente faz isso é utilizando um teorema matemático desenvolvido por Tales de Mileto no ano de 580 a.C. Então, já, né, desde aquela época, o Tales descobriu que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos correspondentes proporcionais. Bom, se a gente olhar aqueles nossos 3 termômetros, eles fazem, né, o que seria o papel das retas paralelas, né? Então, temos ali 3 retas paralelas e aquelas linhas pontilhadas vermelhas fazem o papel aí das retas transversais. E o que tem ali nas linhas tracejadas vermelhas? Temos os valores do ponto de fusão do gelo em cada escala e do ponto de ebulição da água também em cada escala. E a linha intermediária corresponde a temperaturas que estão ali no meio. Para fazer, então, a relação do teorema de Tales, nós vamos considerar para cada escala 2 segmentos de reta, um pequeno e um grande. O pequeno vai dessa temperatura intermediária até embaixo e o grande vai da temperatura mais alta até embaixo. Então, a gente vai fazer assim. No caso da escala Celsius, o segmento pequeno é C menos 0, o segmento grande 100 menos 0. E a gente vai escrever lá que o segmento pequeno dividido pelo segmento grande tem que ser igual para todas as escalas, já que, de acordo com o teorema de Tales, são segmentos proporcionais.
Então, já coloquei C menos 0 dá 100, 100 menos 0 dá 100, coloquei lá o pequeno dividido pelo grande da escala Celsius. Vou fazer a mesma coisa para Fahrenheit e Kelvin. O segmento pequeno na escala Fahrenheit vai ser a temperatura F menos 32, o segmento grande 212 menos 32, que dá 180. Então, a gente vê que o termômetro que tem a escala Fahrenheit, ele é dividido em 180 partes, né? Enquanto que o da escala Celsius e o da escala Kelvin também é dividido em 100 partes. Bom, aí a gente coloca então, né, nosso segmento pequeno dividido pelo segmento grande em Fahrenheit e a mesma coisa para Kelvin. K menos 273 é o pequeno, 373 menos 273 é o segmento grande. E aí todos são proporcionais, então a gente coloca essa igualdade, né, para todos eles. Dividindo o denominador de todos por 20, chegamos nessa fórmula que está pintada de azul, que relaciona essas três escalas que nós conhecemos. Se nós tivéssemos alguma outra escala, era só fazer o mesmo raciocínio, tá bom? Para a gente aplicar aqui isso que a gente acabou de ver, vamos pegar na página 15 o exercício 4 e vou fazer como exemplo a primeira e a terceira linha. E o que diz então? Né? Na primeira coluna dessa tabela, temos temperaturas em graus Celsius, e aí ele pede que a gente faça a conversão para outras escalas. Então, no primeiro caso, a conversão vai ser para a escala Kelvin. Então, nós temos a seguinte informação lá. A temperatura aproximada do espaço sideral é menos 270 graus Celsius. Qual será o valor equivalente na escala Kelvin? Então, lembrando, né, a gente vai fazer a aplicação do teorema de Thales para chegar numa relação. Pode ser que você já se lembre da fórmula, você não precisa fazer sempre a aplicação do teorema de Thales. Se você já se lembra, pode utilizar a fórmula diretamente. Se você não se lembra, vai raciocinar aplicando o teorema de Thales e chegar na fórmula. Então, utilizando então, né, essa relação, a gente chega lá que a temperatura em Celsius corresponde ao valor da temperatura em Kelvin menos 273, que eu deixei pintado, né, de negrito aí para vocês. Como o exercício diz para a gente que a temperatura do espaço em Celsius é menos 270 graus Celsius, no lugar em que está escrito ali TC, eu já vou substituir o valor da temperatura em Celsius. E, isolando o valor de TK, eu vou calcular o valor da temperatura em Kelvin que corresponde. No caso, né, corresponde a 3 Kelvin. Nesse exercício que nós acabamos de fazer, eu só chamo a atenção de vocês que em Kelvin não existe temperatura negativa, tá? Como o zero é a menor temperatura possível na escala Kelvin, mesmo valores que em Celsius são valores muito baixos e são negativos, em Kelvin eles continuarão sendo positivos. Serão valores pequenos, né? Porque são temperaturas baixas, mas não serão negativos, ok? Bom, no exemplo 2, que é a terceira linha da tabela, diz o seguinte: a temperatura do corpo humano é igual a 36 graus Celsius. Qual será o valor equivalente na escala Fahrenheit? Então, mais uma vez, a gente vai fazer a relação utilizando o teorema de Thales e chegar na fórmula. Se a pessoa lembra a fórmula já de cabeça, pode utilizar diretamente. Se não, vai fazer lá, né? Intervalo pequeno dividido por intervalo grande da Celsius, igual intervalo pequeno dividido por intervalo grande da Fahrenheit. E, né, uma vez que a gente chega na expressão, no lugar que está escrito temperatura C, que seria em Celsius, a gente vai colocar o valor que nós conhecemos, que no caso ali, o valor que está em vermelho, né, que é 36 graus Celsius. E vai fazer o cálculo isolando o valor de TF para chegar na resposta, né,
que é 96,8 graus Fahrenheit. Então, vocês têm que prestar atenção na hora de fazer ali, né? Faz a multiplicação cruzada, se quiser, ou então pode apenas passar o 9 do denominador multiplicando 36, já resolve a conta do lado esquerdo, passa o 32 somando para lá e chega na resposta. Para terminar, a gente ainda tem um outro tipo de exercício que não pergunta para a gente o valor de uma temperatura específica, mas quer saber o intervalo de variação de algumas temperaturas. Então, a gente deve prestar muita atenção ao que está sendo perguntado, porque se a informação que é dada é de uma variação de temperatura e o que ele quer saber é uma variação na outra escala, a gente vai raciocinar utilizando o teorema de Thales, mas tem que prestar atenção no seguinte: o que vai ser agora o nosso intervalo menor vai ser essa variação entre essas duas temperaturas aí que ele está falando, né? Então, vamos pegar o exemplo. Dizia assim: hoje a temperatura variou 10 graus Celsius. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que da temperatura mínima até a temperatura máxima do dia, deu ali uma diferença de 10 graus Celsius. É como se hoje cedo tivesse 15 graus Celsius, na hora do almoço tivesse 25. Aí o que eu vou dizer? Variou 10 graus Celsius, né? Então, na hora de aplicar o teorema de Thales, o que vai ser o meu intervalo pequeno? Vai ser essa variação. E é essa variação que eu vou dividir pelo intervalo grande. Do lado do Fahrenheit é a mesma coisa, né? A variação em Fahrenheit dividida pelo intervalo maior. Então, é o mesmo teorema de Thales, só que agora o intervalo pequeno corresponde justamente a essa variação de temperatura. E aí, né, uma vez que eu faça então essa igualdade, no lugar onde está escrito lá variação de temperatura em Celsius, eu vou colocar o 10 graus Celsius que o exercício está me dando. E o que eu vou calcular é a quanto que equivale a variação em Fahrenheit. Então, a gente faz a igualdade, passa o 9 multiplicando para o lado esquerdo, dá 90, dividimos por 5, encontramos que a variação correspondente na escala Fahrenheit é de 18 graus Fahrenheit, ok?